Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e por aqui a gente está estudando o livro Amando a Deus de Todo Entendimento, da editora United Press e a autora Elizabeth George. Bom, este livro é um livro muito interessante que vai tratar especialmente da ansiedade. E se você ainda não viu os outros vídeos, eu convido você a maratonar o meu canal. Começando pela playlist do Amando a Deus em Todo Entendimento. Você vai perceber que a mensagem que Elizabeth George passa neste livro é de muita esperança. Ela dá também algumas técnicas para que você utilize, por exemplo, nos seus pensamentos acelerados, que a ansiedade traz. E uma dessas técnicas é pensar no que é real, baseado em Filipenses 4:8. Bom, hoje a gente está explanando o 10º capítulo. Então, se você não viu os anteriores, volta lá, mas olha só, primeiro assiste esse vídeo e depois volta lá para o começo para você ficar inteirado do que Elizabeth George está falando. Bom, no capítulo de hoje a gente vai falar sobre atravessando tempos difíceis. Está baseado em Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ela começa esse capítulo falando a respeito de Judy, uma mulher que morava no campo, mas que de repente se viu morando na cidade. Porém, ela saiu do campo, mas o campo não saiu dela. E Judy começa então a trabalhar a propriedade que ela comprou com o marido para ser um campo dentro da cidade. Então, Judy começa a fazer um belo jardim. E nesse jardim, ela colocou todas as flores, todas as plantas que ela imaginava que faria com que a sua casa ficasse ainda mais bela. Porém, Jean e Elizabeth George foram visitar o casal e, chegando lá, ela mostrou o jardim com toda a empolgação. Mas Jean George é um homem muito observador e ele percebeu que, apesar da beleza do jardim, apesar de tudo estar se tornando tão belo, tinha um certo entulho no canto. E aí, Jean George vai e fala para ela: Ô, Judy, o que é aquilo ali? Tá parecendo lixo. E ela vira para ele e fala assim: Olha, eu tenho um plano. Bom, com essa história inicial, Elizabeth George já começa a dizer o seguinte: muitas vezes a gente não entende por que algumas áreas da nossa vida parecem ser tão bagunçadas. Por que que nós temos êxito em algumas coisas, mas em outras coisas parece que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade? Bom, Deus tem um plano. Muitas vezes a nossa vida parece que vai bagunçar um pouquinho e a gente vai perder um pouco do controle. Porém, eu e você nunca podemos esquecer que o controle total sempre estará nas mãos de Deus. Então, Elizabeth George agora vai falar sobre os planos de Deus. Ah, eu tenho um plano. Essa foi a resposta daquela mulher. Isso é exatamente o que Deus está dizendo para os israelitas em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então, muitas vezes a gente está numa situação em que a gente não entende e começa a conjecturar. Ah, Deus me abandonou, Deus não me entende, Deus não me ama. Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Muitas vezes, uma queda, um acidente, algo pode parar o fluxo natural da sua vida e mudar as suas rotinas. Porém, Deus continua tendo pensamentos a nosso respeito. Os planos deles são melhores do que o nosso. E nós precisamos confiar nisso. Para os filhos de Israel que foram arrancados dos seus lares e levados escravos para a Babilônia, e também para você e para mim, Deus declara: Eu é que sei o pensamento ou planos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Gente, embora a gente não consiga entender muito do que está acontecendo conosco, nós precisamos confiar que Deus é detentor do controle, que Deus tem planos que vão nos satisfazer no final. É claro que essa satisfação nem sempre é aquilo que a gente busca, porque a satisfação para Deus é a glória do seu próprio nome. Deus vai nos conduzir a lugares aonde nós vamos aprender a glorificar o teu nome. Deus vai nos conduzir por caminhos que vão nos ensinar a viver uma vida que agrade a Ele. Então, Deus é que sabe os planos que tem a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Depois de ter anunciado a sentença de 70 anos de cativeiro na Babilônia, Jeremias ensinou aos judeus banidos na terra como sobreviver àqueles anos. E as suas palavras podem nos ajudar quando, da mesma forma que os israelitas, nos encontramos em lugares e situações que não escolhemos para nós. Veja só,
Jeremias foi o profeta escolhido por Deus para anunciar aqueles acontecimentos, né? A Babilônia invadiria Israel e levaria Israel cativo. Um detalhe: Jeremias, quando foi escolhido por Deus como profeta, ele não foi enganado por Deus. Deus o chamou para este emprego dizendo: olha, eu vou te usar como profeta para um povo que não vai te ouvir. Então Jeremias já sabia que o seu público era um público rebelde. A situação era difícil para ele, porque ele falava, mas o povo não ouvia. Além disso, Jeremias contava com um outro tipo de profeta, os profetas que falam o que o povo quer ouvir. Sabe aqueles profetas que tiram da palavra de Deus aquelas palavras que mais confortam, que mais agrada? O Senhor é contigo, você sempre vai ser um vencedor. Essas pessoas não pregam a tribulação. Essas pessoas não pregam o que fazer quando a dificuldade chegar. Porém, Jeremias foi o profeta levantado por Deus para dizer a verdade a Israel. Então, como profeta, Jeremias dizia exatamente o que Deus mandava dizer. E dizia: olha, Israel vai ser invadido pela Babilônia. Israel vai ser levado cativo. Deus não vai livrar Israel desta vez. Então, e olha que mensagem importante. Jeremias começa então a ensinar o povo de Deus a como viver diante daquela decisão divina. Deus não ia livrar Israel. Deus ia levar Israel cativo para a Babilônia. Embora os outros profetas dissessem o contrário, Jeremias estava dizendo o que exatamente Deus mandou dizer. Deus não vai livrar Israel. Então Jeremias começa a dar algumas ideias de como se comportar dentro daquele cativeiro babilônico. De acordo com Jeremias, antes de tudo, necessitamos reconhecer a mão de Deus naquilo que acontece. Primeiro segredo: você não detém o controle de nada. Deus, sim. Deus nunca perde o controle de nenhuma situação. Então, o primeiro segredo que Jeremias passa para o povo de Israel é: reconheça que a vontade de Deus é soberana à sua vontade. O que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, o que Deus planeja para nós é maior, é mais alto, é mais elevado do que eu espero, do que eu planejo. Deus é soberano, Deus é o detentor de tudo. Então, quando você começa a olhar para a sua situação e reconhecer que Deus está nela, que Deus controla todas as situações, o seu coração já começa a caminhar para um caminho de paz. Em vez da tribulação, em vez da ansiedade, em vez da reclamação, você começa a entender que Deus controla todas as coisas e que Ele é que sabe os planos que tem a nosso respeito e que o fim que Ele vai nos dar é o fim que desejamos. Então, solta o controle e confia. É isso que Jeremias está falando aqui para o povo. Deus disse 2 vezes aos israelitas que Ele, o próprio Deus, os havia deportado para a Babilônia. Deus explicou a eles que não foram apenas os babilônios que os tiraram da sua terra natal. O próprio Deus permitiu. Da mesma forma, em quaisquer circunstâncias que você e eu nos encontramos, precisamos nos lembrar de que Deus permitiu que estivéssemos ali. Então, o primeiro segredo para se passar por uma tribulação de uma forma bem-sucedida é: acredite que Deus está no controle de todas as coisas. Acredite que, apesar de não ser aquilo que você planejou, estes são os planos de Deus para nós e que Deus tem planos melhores do que os nossos. A situação pode não ser ideal, mas está nas mãos de Deus. Sua vida não está fora de controle. Nada acontece por acaso para levá-la aonde você não quer. Encontramos paz quando reconhecemos que Deus está verdadeiramente no controle das nossas situações. Pronto, primeiro segredo passado. Encontre Deus nas situações em que você está. E de que forma, Estel, eu posso encontrar Deus? Entendendo, em primeiro lugar, que Deus detém o controle de todas as coisas. Nada foge do controle das mãos de Deus. Esther, mas tá difícil, é complicado, eu não acredito que Deus tenha querido que eu sofresse dessa forma. Lembre-se do filho dele. Ninguém passou sofrimento maior do que o de Jesus. Um homem de Deus, um homem que pregou a verdade, um homem que nunca fez mal para ninguém, ao contrário, um homem que ressuscitou mortos, um homem que curou pessoas, um homem que verbalizou aquilo que a palavra de Deus falava, a palavra viva estava nele, saía da boca dele. Ele era a palavra viva. Ele foi crucificado como o pior bandido de sua época, sem nunca ter cometido um pecado. Será que Deus, que permitiu que o seu próprio filho,
que também era Deus, passasse por toda essa tribulação, vai realmente livrar eu e você, dois pecadores, que vira e volta a gente está sempre se rebelando contra ele? Você sabia que existe um versículo que diz assim, que a nossa boca não pode fazer sequer menção da imoralidade? Eu já vi cristãos contando piadas imorais. Eu já vi pessoas falando palavras de baixo calão e que se dizem cristãos. E olha, isso não cabe só a cristãos não, tá? A humanidade foi criada por Deus para a sua glória, independente da sua religião. Você foi criado por Deus para a glória de Deus. E toda vez que eu e você decidimos fazer algo que entristece o coração de Deus, nós estamos nos rebelando contra ele. A minha pergunta é: se Jesus, que era perfeito, se Jesus, que nunca pecou, sofreu o que sofreu, o que eu e você temos de importante em nós para que nós sejamos livres da tribulação? Então, o primeiro segredo que Elizabeth George passa é: reconheça que Deus tem o controle em todas as situações. Tendo reconhecido o controle de Deus em nossa vida, devemos, conforme vimos antes, florescer aonde formos plantadas. Devemos prosseguir amando ao Senhor e cumprindo o seu propósito para nós em qualquer lugar e em quaisquer circunstância, por mais indesejável ou inesperado que elas sejam. Gente, o que Elizabeth George está dizendo aqui? Ela está dizendo que existem dois caminhos a ser tomados. Primeiro, você pode chegar no seu momento de tribulação e, como a maioria das pessoas, sentar numa pedra e se lamentar e dizer: Oh, como Deus não me ama. Oh, como Deus não me quer. Eu sou sofredora. Ou você pode florescer aonde você foi plantada. Mas isso é como assim? Florescer onde foi plantada é frutificar, porque florescer é um passo anterior ao frutificar. E o que é frutificar? Frutificar é você reproduzir coisas boas. Então, no meio da tribulação, quando você reconhece que Deus tem o controle de todas as coisas, quando você reconhece que você pode sim ser merecedor daquilo que você está passando, ou não, eu não sou merecedor, mas existe um propósito de Deus para isso. O que Deus quer fazer? Às vezes ele quer forjar o seu caráter, tornar você mais tolerante, mais parecida com Cristo, mais cristã. Eu não sei quais são os planos de Deus, mas uma coisa eu sei: os planos dele são melhores do que os nossos planos e vão nos dar o fim que desejamos, um caminho de paz. Então, o que Elizabeth George está dizendo é: quando você assume essa responsabilidade, quando você entende esse pensamento de que Deus é soberano, que detém o controle de todas as coisas e que Ele está presente naquele momento, por mais difícil que ele pareça, a sua mente, o seu pensamento será de florescer. Olha, quer saber? Essa situação não é favorável como eu gostaria, essa situação não era bem o que eu planejava para mim, mas eu vou tentar me adequar àquilo que Deus colocou. Se Deus me colocou nessa situação, com certeza Ele vai me capacitar a viver para a glória dele nessa situação. Então, comece a florescer aonde você foi plantado. É o segundo segredo. As prioridades do casamento, família e vida doméstica deveriam ser o objetivo daquele povo, não o sofrimento. Deus os chamou para construírem um lar, plantar pomares e produzir frutos na terra que os afligia. A vida tinha que prosseguir e também tem que prosseguir para você e para mim. Seja qual for a tristeza ou a situação que estejamos atravessando, Deus deseja que continuemos a construir o nosso lar. Eu é que sei. Os planos que Deus tem para nós são uma verdadeira fonte de segurança. Lembra que Deus diz? Eu é que sei. Você não sabe, eu é que sei o plano que tenho a vosso respeito. Sejam quais forem os desafios, as mágoas e as dúvidas que enfrentamos ao longo do caminho, Deus é que sabe os caminhos que Ele está trilhando para nós. Então, Jeremias olha para aquele povo e diz o seguinte: gente, presta atenção no que eu estou falando, Deus não vai livrar dessa vez. Deus vai levar vocês para o cativeiro. E chegando lá no cativeiro, casem-se, deem-se em casamentos, construam casas, plantem plantações, criem animais, continuem vivendo, floresçam aonde você foi plantado. Porque ficar sentado numa pedra se lamentando, ficar esperando que Deus tire você dessa situação, não vai ajudar, só vai retardar o dia da sua vitória. Só vai permitir que você goze menos de paz do que se você aceitar o que está acontecendo, do que você se adequar à situação que você foi colocado agora. Então,
floresçam aonde você foi plantado. Segurança inabalável. Amar a Deus de todo o nosso entendimento significa conhecê-lo melhor. E quando conhecemos a Deus, seu amor, podemos ter confiança sobre o dia de hoje e sobre o dia de amanhã. Afinal, sabemos que Deus prometeu trabalhar para que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para o cumprimento dos seus propósitos. Romanos 8:28. Independentemente do que as circunstâncias do momento nos levem a sentir e a acreditar. Quando você coloca Romanos 8:28 no seu coração, você começa a entender que tudo que acontece coopera para o bem daquele que ama a Deus. Esté, mas a minha situação está difícil. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se você não ama a Deus, se você não o tem como seu Deus, se você não o reconhece como Deus, essa palavra não se aplica a você. Agora, se você reconhece Deus como seu Deus, se você é um cristão, se você vê na cruz e em Cristo privilégios, se você vê na cruz e em Cristo um sacrifício que foi feito por você, você reconhece no sacrifício de Cristo o elo que nos ligou de volta a Deus. Se Deus e Cristo são Deus para você, que regem a sua vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas ruins. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, volta lá nessa playlist, assiste o capítulo anterior. No capítulo anterior, falamos exatamente deste versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando encontramos segurança no Deus que conhecemos e amamos, enxergamos também como os olhos da fé, um pouco distante da tristeza e do sofrimento que estamos atravessando. Vemos o pai que nunca se esquece dos seus filhos e de seus planos e nem da sua promessa do futuro bom. E essa visão nos sustenta em tempos de sofrimento. O Deus faz a nossa vida passar pelo processo de amadurecimento e poda, em vez de nos entregarmos à dor que geralmente resulta do crescimento. Devemos olhar para Deus, para a verdade e para a sua promessa e, mais uma vez, encontrar segurança nele. Quando você tem Deus como seu Deus, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, embora você não entenda o que você está passando, embora o que você está passando seja dolorido, nós não nos entregamos à dor do crescimento. Gente, crescer dói. Eu não senti muito isso porque eu sou pequena. Mas os meus irmãos são mais altos, meu filho também, e eles sentiram muita dor nas articulações enquanto cresciam. Eu estou falando de um crescimento natural. Eu estou falando de um crescimento proporcionado pelo próprio corpo. Então, quando você se entrega à dor do sofrimento, do crescimento, você simplesmente vai se amargurar. Mas quando você se entrega à vontade de Deus e quando você tenta extrair de cada situação o melhor, quando você começa a compreender que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai se comportar, como a gente já falou capítulos anteriores, procurando ouro. Aonde está o ouro da situação que você está enfrentando? Você já descobriu? Quando não olhamos para Deus e para as verdades da sua palavra, a insegurança instala-se em nós. Se os nossos pensamentos não estiverem alinhados com o que a Bíblia ensina, estamos pensando em mentiras e esses pensamentos falsos alimentam a nossa fantasia e medo. Opa, então peraí. Elizabeth George está trazendo mais um segredo aqui. Esté, como é que eu vou confiar em Deus se eu não sei o que a palavra dele diz a respeito das situações? Então, em primeiro lugar, procure conhecer a Deus. Procure saber quem é Deus para você. Quem é você para Deus? As situações. Gente, você sabia que na palavra de Deus tem um versículo que diz assim, que as nações são para ele como gotas num balde? Que as nações, os governantes das nações, se reúnem para engendrar alguns planos e Deus ri deles? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque falar de um governante que seja ditador é complicado para a gente que é cidadão comum. A gente olha para isso como se ninguém fosse conseguir vencer alguém que toma essa postura. Mas o que eu estou querendo te mostrar é que Deus nos assegura que Ele é Senhor de todas as nações, que Ele está acima de todos os governantes. Se esse problema é tão difícil para mim, imagine os problemas menores. Os problemas que me cercam, sabe? Aquele acidente que eu sofri, aquele filho difícil, o marido que me deixou, a situação financeira, são problemas pequenos. Claro, comparados a esses que eu trouxe anteriormente.
Se esses problemas são tão pequenos assim, e nosso Deus é tão grande assim, o que vai fazer diferença é você entender quem é Deus, confiar e acreditar nele, conhecer quem é Deus e como ele reage diante de cada situação, entender que Deus é soberano e que ele controla todas as coisas. O que Elizabeth George está dizendo é: floresça aonde você foi plantado. Gere frutos no meio da dificuldade. Você já imaginou gerar frutos no meio da dificuldade? Imagina você ser usado por Deus por causa da sua segurança inabalável, de alguém chegar para você e saber que você está de luto pelo seu pai, e você ser um agente de bênção na vida daquela pessoa, trazendo um conforto numa situação muito menor do que aquilo que você está passando. Já imaginou isso? Então, eu quero que você entenda, olha, toda situação não fugiu do controle das mãos de Deus. O caminho da vida pode ter o formato de zigue-zague ou ser cheio de reviravoltas, mas Deus prometeu a você e a mim um futuro e uma esperança. Olhando para a vida através das lentes da promessa, não necessitamos conhecer o futuro. Ao contrário, podemos ficar satisfeita e em paz por sabermos que os planos do Pai são bons e não maus. Tudo sairá a contento. Temos certeza disso e, portanto, poderemos suportar o cativeiro até o fim e construir um lar e produzir frutos. Então, gente, que palavra, né? Que palavra. Quando a gente conhece Deus como ele realmente é, está aí de que forma eu posso fazer isso? Leitura da palavra de Deus. Escute, Esther, mas eu leio, não entendo, não sei o que eu faço. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente, o YouTube é uma ferramenta maravilhosa para você ouvir a palavra de Deus. A gente tem aí, é só você colocar o livro que você deseja ouvir, por exemplo, Jeremias NVI, é a tradução que eu mais gosto. Pronto, o YouTube vai te dar 3 opções na verdade. O livro de Jeremias, feito num único vídeo, que vai durar aí cerca de 2 horas e meia, ou cada capítulo fragmentado. Você pode assistir capítulo 1, capítulo 2, e a terceira opção é reproduzir a playlist de todo o livro de Jeremias. Então, é uma ferramenta maravilhosa. A gente tem também um aplicativo chamado Bíblia JFA, perfeito. Você tanto pode ler quanto você pode ouvir e ainda pode fazer estudos sobre alguns assuntos pertinentes. A Bíblia é a ferramenta que Deus nos deu para conhecê-lo. Então, conhecer a Deus vai tornar a sua fé inabalável. Quando a gente aprender a olhar para as situações por detrás das lentes de Deus, nós vamos entender que Deus tem o controle de todas as coisas e que isso me dá o direito de não me angustiar e não viver um caminho de ansiedade, porque eu sei que os planos de Deus são melhores que os meus planos. Embora eu não entenda nada do que está acontecendo agora, embora eu não tenha controle sobre nada do que está acontecendo na minha vida, eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele sempre vai querer um caminho de paz para mim. Aquilo que realmente no final é o que eu desejo. Bom, continuando agora, Elizabeth George vai dizer que quando nutrimos essa visão de quem é Deus, e que quando colocamos em nosso coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que quando florescemos onde somos plantados, Deus nos dá a capacidade de ser livres para servir. A segurança que encontramos no plano prometido por Deus nos liberta para servi-lo aonde quer que estejamos. Gente, não seremos pessoas ressentidas, não seremos pessoas amarguradas, não seremos pessoas improdutivas. Porque apesar da dificuldade, nós teremos um coração grato de olhar para Deus e dizer: Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Ajuda-me a encontrar o ouro nessa situação. Ajuda-me a ser bênção, a ser frutífero aonde eu fui plantado. Quando você tem a visão correta de Deus, você se torna livre para servir. Mas eu não quero servir, eu quero ser servido. Eu sou filho do rei, eu nasci para ser servido. Peraí, Jesus era o próprio rei e ele serviu? Mais uma vez eu volto a perguntar, o que é que nós temos melhor do que ele? Então, se nós quisermos ser a semelhança de Cristo, nós temos que aprender a ser servos. Deus nos chamou para ser livre, para servir. E o que essa palavra quer dizer? Quem eram os servos? Os servos eram os escravos, pessoas que estavam presas, cativas, sem a sua vontade,
sendo obrigadas a servir pessoas que muitas vezes eram carrascas, pessoas ruins, pessoas que oprimiam outras pessoas. Mas quando nós enxergamos a vida pela lente de Deus, Deus nos torna livres para servir. Servir com liberdade, servir com gratidão, servir por amor a Deus. Ele nos capacita a isso. Quando sabemos que o plano de Deus para nós é de bondade e esperança, podemos confiar tudo a Ele e nos concentrar em servi-lo no presente. Então, não haverá nenhuma situação que vai tirar de mim a vontade de ser grato, de servir a Deus e de encontrar Deus em todas as situações. Os escravos da Babilônia deveriam acomodar-se e viver da maneira mais normal possível dentro das circunstâncias. Construir suas casas, casar, multiplicar-se, orar, nutrir uma vida de oração com Deus. Em outras palavras, os filhos de Israel deveriam servir a Deus no casamento, na família, na comunidade e no trabalho. Por mais incerto que seja o nosso futuro, por mais que a gente não consiga prever o que vai acontecer lá na frente, por mais que a gente não saiba o que vai acontecer, nós temos uma certeza: temos um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Temos um Deus que torna as coisas ruins em coisas boas para nos dar o fim que desejamos. Temos um Deus que não dorme e que não abandona os seus. Agora, Elizabeth George vai falar servos e servas de Deus. Bom, a gente falou sobre ser livre para servir, mas servir a quem? Somente às pessoas que nos cercam? Somente aos nossos filhos, famílias, chefes? Será que é só isso que Deus quer? Sim, Deus quer, mas Ele quer que nós sejamos especialmente servas e servos dele. E aí ela vai trazer o exemplo de José. José, que era o 11º filho de Jacó. José serviu a Deus como mordomo de confiança do luxuoso palácio de Potifar, e também no calabouço escuro e abafado, aonde seus pés foram apertados em grilhões de ferro. Quando foi liberto da prisão, após 3 anos de punição injusta, José se tornou o segundo homem no comando do Egito. José serviu em todos os lugares em que esteve, em todas as situações, e a quantos necessitaram dos seus serviços. José é um exemplo vivo de florescer aonde você foi plantado. Enquanto ele era filho, ele foi o melhor filho, ao ponto de ganhar a confiança do seu pai e também uma capa que o destacava dos demais. Essa capa era multicolorida. Aonde José estava com essa capa, ali poderia se dizer: lá vai o filho mais amado de Jacó. Ele foi vendido por seus irmãos, foi comprado por estrangeiros e vendido como escravo para Potifar. Detalhe, José não era pobre. José era filho de um homem rico, que tinha rebanhos, que tinham 10 filhos que trabalhavam para ele e José. José foi criado numa casa nobre, foi criado numa casa onde tinha abastança, onde tinha irmãos, amizade, comida, a presença de Deus. Mas agora José foi vendido como escravo para uma pessoa que não professava a mesma fé. E esse homem se chamava Potifar. Lembre-se, José aprendeu a florescer onde foi plantado. Enquanto filho, era o melhor filho. E agora, como escravo, é o melhor escravo, ao ponto de gerenciar, de administrar a casa do seu senhor com confiança. Potifar confiava nele. Potifar entregou para ele a porta de acesso, a chave de acesso a todos os seus bens. Mais um dia, José foi injustiçado pela esposa de Potifar, que o acusou de aliciá-la. Aquilo não era verdade, mas a esposa do senhor estava dizendo que um escravo tentou tomar o seu lugar. É claro que Potifar se sentiu ameaçado por José, que era um homem novo, forte, viril, bonito. A Bíblia fala que ele era bonito. Também se sentiu ameaçado pela intelectualidade de José e também se sentiu ameaçado pela possibilidade de perder a sua esposa. Então Potifar coloca José na cadeia. Veja, José floresceu como filho, José floresceu como escravo, e agora ele está preso injustamente. José tinha todas as cartas para dizer: olha, Deus me abandonou, Deus não me ama, não quero mais saber de Deus. E fazer beicinho, né? Como muita gente faz dentro da igreja, né? Mas José não fez isso. José continuou olhando para Deus e florescendo aonde foi plantado. E agora, como encarcerado, José também presta o melhor serviço que ele tem, na prisão. Ele serviu a todos que precisaram dele, ao ponto de o carcereiro confiar nele e também entregar as chaves da cela para José.
José ganhou a confiança daqueles homens porque também era usado por Deus para interpretar sonhos. E um belo dia, 3 anos depois de ter interpretado 2 sonhos, um que levou à morte de um homem e o outro que levou à liberdade de outro, José é lembrado. E enquanto o faraó teve um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, as magras engoliam a gorda, isso tirou o sono de faraó, isso fez com que ele ficasse consternado, apavorado, ele não sabia o que significava aquele sonho. Lembraram de José. Olha, tem um homem lá na cadeia que interpretou um sonho. O nome dele é José. Ele é chamado então por faraó, interpreta aquele sonho. Homem sábio, inteligente, revestido da presença de Deus, Faraó olha para ele e diz assim: José, e o que eu vou fazer? Aquele homem era o homem de Deus. E José, olhando para Deus, oferece para Faraó um plano, aonde este plano tiraria a fome do Egito e ainda ajudaria as nações vizinhas, trazendo riquezas para o Egito. Então Faraó olha para José e diz: não tem sentido não ter este homem do meu lado. Ele floresceu aonde foi plantado. A Bíblia diz que durante o reinado de José, o Egito foi abençoado. José floresceu como filho, floresceu como escravo, floresceu como preso, floresceu como governador. E em todo o tempo ele reconheceu a ação de Deus. Quando ele teve a oportunidade de pegar os seus irmãos e agir com vingança pelo que eles fizeram, porque todos aqueles problemas aconteceram a partir do primeiro problema. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, nada daquilo havia acontecido. José poderia muito bem culpar os seus irmãos por tudo, mas a Bíblia diz que ele olha para aquela situação e diz: olha, não tenho medo, tudo isso veio da parte de Deus. E por causa de tudo isso que aconteceu, hoje nós estamos alimentando as nações. Reconhecer que Deus tem o controle de todas as coisas. Reconhecer que Deus vai nos dar o fim que desejamos, um caminho de paz e não de mal. O apóstolo Paulo também é um exemplo de servo para nós. Quer estivéssemos em pé no Areópago, debatendo com os homens mais inteligentes da alta corte de Atenas, quer acorrentado nas profundezas de um calabouço, ele serviu ao Senhor como pregador do evangelho. E apesar dos açoites, dos apedrejamentos, dos perigos de morte, da prisão e várias outras formas de sofrimento, Paulo continuou a pregar. Então, Paulo floresceu aonde foi plantado. Quando ele esteve no meio dos intelectuais, ele falou de Jesus, do evangelho, de uma forma que Festus falou: pare, você está tentando me persuadir a sua fé? Ele temeu confiar em Deus. Ele temeu se tornar um cristão, porque Paulo, diante dos intelectuais, ele falava à altura. Mas quando ele estava no meio dos simples, como os irmãos de Corinto, os irmãos de Roma, ele falava numa linguagem que era entendida também. E a partir da vida dele, Deus floresceu muitas vidas. A partir da vida de Paulo, a igreja hoje permanece firme porque Deus usou aquele homem com aquilo que ele tinha para abençoar vidas. E até hoje, nós temos em nossa Bíblia cartas que foram escritas por Paulo. Ele se deixou florescer onde foi plantado. Quando ele estava preso, ele escreveu uma das suas cartas que trouxe impacto. Por exemplo, uma delas é Filemon. Paulo estava preso, se encontra com Onésimo, um escravo fujão. E Paulo envia uma carta para Filemon dizendo: olha, perdoe, ele é seu irmão. E se você ainda encontrar algo que ele deva a você, cobre de mim. Eu vou ser o fiador deste homem. Então, Paulo floresceu aonde foi plantado. Ele nos chama para servi-lo, mesmo quando estamos aonde não queremos estar. E quando a vida não é fácil. Mesmo no exílio da Babilônia, os filhos de Israel deveriam manter-se vivos para Deus, servi-lo e orar. O editor da Bíblia observa: a vida não pode parar durante tempos de provações. Mesmo diante de uma situação desagradável ou angustiante, devemos nos adaptar a ela e seguir em frente. Quando você se defrontar com tempos de provação ou de mudança súbita, ore diligentemente e prossiga, fazendo o que for possível, em vez de desistir por causa da sua incerteza. Então, mesmo nos momentos difíceis, precisamos nos munir da palavra de Deus e reconhecer que Deus está naquela situação também. E reconhecer que a vida segue, que nós precisamos florescer aonde formos plantados, agradando-se do Senhor. O plano de Deus para você inclui servi-lo em todo o tempo,
em todos os lugares em que você estiver e em todas as circunstâncias que você viver. Nossa comunhão com Deus nos capacita a caminharmos mais perto dele ao longo da vida. E essa comunhão nos torna mais sensíveis a ele e a seus planos por nós. Quanto mais amarmos a Deus, mais o serviremos. Quanto mais amarmos a Deus, mais faremos a sua vontade, mais nos entregaremos à vontade de Deus em nossas vidas. Deus, sua palavra e seus caminhos são o centro e o fundamento da sua vida. Nada mais importa a você a não ser Ele. Quando nós amamos a Deus, quando nós reconhecemos quem Ele é, quando nós aprendemos sobre Ele, o nosso coração vai se voltar para Ele. Foi esse o diferencial de José. Em todas as etapas da vida dele, ele floresceu porque ele amava a Deus de fato. Então, o coração daquele que ama a Deus corre para Deus. Repetindo, se você agrada-se do Senhor, se você agrada-se de Deus, Ele incutirá os seus desejos em seu coração. Você não vai servir a Deus porque quer algo em troca. Não. Você não vai servir a Deus porque é obrigado. Eu faço parte dessa igreja, eu tenho que ajudar porque o pastor precisa. Não. Se você ama a Deus, o seu coração vai correr para a presença dele e vai querer fazer com que a vontade do Senhor seja cumprida na sua vida e na vida daqueles que te cercam. Foi assim que José serviu a outros enquanto ele passava por injustiça. Foi assim que José floresceu aonde foi plantado. Lendo a palavra de Deus. Quanto mais tempo você passa lendo a Bíblia, mais se assemelha a Deus. Você passará a pensar como Deus pensa, o que a levará a ter comportamento semelhante ao de Cristo e começará a desejar o que ele deseja. Gente, ler a palavra de Deus é uma coisa... Vou te ensinar da forma bem prática. Imagina aquela pessoa que você acabou de conhecer no serviço e você encontrou nela algo para admirar. É uma pessoa organizada, uma pessoa que evolui, que pensa lá na frente, que ajuda a empresa a progredir. É claro que você vai querer colar nela. Então, o que vai acontecer naturalmente? Você vai nutrir uma certa amizade, uma certa proximidade com essa pessoa. Você vai querer conversar com ela, caminhar com ela, observar o que ela faz, querer até os conselhos dela para auxiliar no seu trabalho e você se tornar um funcionário melhor. A mesma coisa acontece na igreja. Quando você encontra uma pessoa que sabe falar da palavra de Deus, que consegue discernir a Bíblia, e começa a aprender com essa pessoa, é natural que você queira ouvir mais essa pessoa pregar, queira caminhar junto com ela. É natural que você seja uma pessoa que passe, por exemplo, se ela tem um canal, a ver mais vídeos, a acompanhar essa pessoa mais de perto. Então, quanto mais tempo você passa lendo a Bíblia, mais você conhece a Deus. Conhecer a Deus não é possível andando com ele literalmente como a gente faz com a pessoa da empresa. Não é possível andando literalmente como a gente faz com a pessoa da igreja ou com um canal de youtuber, por exemplo. Porém, conhecer a Deus é ler a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você compreender a palavra de Deus, mais você estará andando com ele. Quanto mais você anda com uma pessoa, mais parecido com ela você se torna. Então, se você quiser conhecer a Deus e se parecer com ele, leia a palavra de Deus. Para mim, agradar-se do Senhor significa optar por estar com Ele, o que por sua vez significa optar por dedicar mais tempo à sua palavra do que qualquer outra coisa que possa tomar conta da minha vida, da minha mente e influenciá-la. Eu convido a fazer uma pausa para refletir sobre o tipo de coisa que está tendo lugar em sua mente e que pode estar influenciando suas atitudes, expectativas e abordagens da sua vida. Para um pouquinho e pensa, por que será que nas situações difíceis o meu coração tem tendência a se amargurar? Por que será que nas tribulações o meu coração tem tendência à ansiedade, ao desespero, à crise de síndrome do pânico? Por que será? Do que será que eu estou alimentando a minha mente e o meu coração? Quais são as verdades que eu estou permitindo que permeiem a minha mente? Tem uma autora chamada Nancy Lee DeMoss que fez este livro aqui, ó, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e Verdade que as Libertam. Neste livro, Nancy Lee DeMoss, ela vai afirmar várias vezes que aquilo que a gente acredita
direciona os nossos passos. Aquilo que a gente acredita direciona as nossas escolhas. Do que será que eu estou permitindo que a minha mente e meu coração seja cheio para que sempre que eu me encontro em tribulação, eu seja invadido pela depressão, pela ansiedade, pelo medo? Será que se eu estivesse enchendo a minha cabeça de Deus, das palavras bíblicas, das verdades que Ele nos aponta da palavra, a Bíblia diz que a verdade liberta. Será que se eu estivesse enchendo meu coração com essas verdades, o meu coração seria tão preso a esses sentimentos negativos? Então, é essa reflexão que Elizabeth George convida você a fazer. Tire um tempo e analise. O que tem mais entrado no meu coração? A palavra de Deus ou as verdades que a humanidade quer que eu acredite? Se você se agrada do Senhor e passa uma boa parte do tempo lendo a sua palavra, conhecerá quais são os pensamentos dele. À medida que você passa mais tempo com Deus, ele trabalhará em seu coração e em sua mente para torná-la mais semelhante a ele. Além do mais, os desejos que ele colocar no seu coração serão os desejos do coração dele. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Se eu ler a palavra, se eu for para a igreja, tudo que eu quiser Deus vai me dar. Eu vou querer R$1 milhão, Ele vai me dar. Não é isso que a palavra está falando. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando você se agrada do Senhor, você começa a querer aquilo que Deus quer, amar aquilo que Deus ama, agir como Ele agiria. Então, quando você tem um coração convergido a Ele, Deus satisfaz todos os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração serão os desejos de Deus. E agora, para terminar, ela vai dar mais uma orientação. Entregando-se ao Senhor, agradar-se do Senhor, conhecer a sua palavra e, em terceiro lugar, entregar-se a Ele, são maneiras de assegurar que os nossos planos combinam com os planos de Deus para nós. Isso significa absoluta confiança e completa renúncia à vida em um ato de fé simples e irrestrita nos Deus Altíssimo. Então, quando a gente se entrega ao Senhor, a gente começa a reconhecer: olha, Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei que caminho a minha vida vai tomar, mas de uma coisa eu sei: esse caminho já foi traçado por ti. Esse caminho vai me levar no lugar em que eu desejo, um caminho de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. E qual é o fim que nós desejamos? A glória de Deus. Glorificá-lo e amá-lo para sempre. Quando dedico o dia a Deus, administro melhor os minutos, as horas e sou sensível à sua presença. Passo a compreender como Ele deseja que eu o sirva e seja sua testemunha. Em termos práticos, dedicar o meu dia a Deus não combina com gritar com crianças, alimentar preocupações ou depressão, reagir com grosseria ou perder tempo. Não vou querer fazer essas coisas durante um dia que confiei a Deus. Ao contrário, quero que meus planos sejam os planos de Deus para mim e que seus planos sejam os meus enquanto atravesso o dia. Agradar-se do Senhor, ler a sua palavra, confiar nossa vida a Ele, são as maneiras de amar a Deus de todo entendimento todos os dias. Então, essa é a palavra que Elizabeth George deixou para a gente hoje, né? Alimentando o nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo de incerteza. Se você mora aqui no Brasil junto comigo, a gente está no ano de 2022. No finalzinho deste ano. A gente não sabe o que o futuro nos aguarda. Aliás, eu vou dizer uma coisa: em qualquer tempo, em qualquer época, não sabemos o que o futuro nos aguarda. Mas nós temos uma certeza a qual podemos nos apegar. Existe um Deus, e esse Deus está acima de todas as coisas. Mesmo que a tribulação venha, como veio para o povo de Israel que foi levado cativo na Babilônia. Algumas pessoas no meio do cativeiro conseguiram experimentar paz. Outras pessoas, como Daniel, conseguiram se aproximar de Deus de uma forma que ele jamais imaginou. Daniel teve uma declaração dada por um arcanjo Miguel, onde ele dizia o seguinte: olha, você é amado de Deus. Quando você decidiu buscar a Deus, Deus passou a te amar ainda mais. Então, independente de onde formos plantados, independente do que estamos passando, nós precisamos atravessar essa situação com uma certeza: Deus tem um plano.
Lembra do jardim bagunçado que Jim George olhou e falou para ela, dizendo assim: eu não entendi, por que essa bagunça aqui? Ela olhou para ele com toda a segurança, dizendo: eu tenho um plano. Às vezes, a nossa vida está bagunçada de um jeito que a gente também não entende. Mas nós não podemos esquecer: Deus tem um plano. Ele é que sabe o pensamento que tem ao nosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que essa mensagem foi relevante para você. Então, não fica só nesse vídeo. Assista mais vídeos, curte, compartilha, comenta, se inscreve e aperta lá no joinha, aperta lá no sininho para você receber as minhas notificações toda vez que tiver vídeo novo no canal. E vem fazer parte dessa grande família.